Olá, criançada, vamos para a nossa aula de história. Vamos continuar falando da infância. Como era a infância antigamente e como é a infância hoje em dia. Por essa fotografia, você consegue perceber, né, a forma que essa criança está vestida e o que ela está fazendo. Você sabia que nem sempre a infância foi vista como hoje? Como já falamos, antigamente as crianças trabalhavam, se vestiam como adulto, tá vendo? E não tinha isso não, porque é criança, porque tem 2 aninhos, 3 aninhos, 4 anos. Não. Essa menina parece que tem uns 4 anos e ela está trabalhando. Assim que as crianças conseguiam se cuidar um pouquinho só sozinha, a andar, falar e a se alimentar, passava a conviver com os adultos, participando dos trabalhos e das diversões dos adultos. As crianças, antigamente, né, a infância dela era conviver no meio dos adultos, a fazer tudo que os adultos faziam. Essa fotografia foi tirada em 1900 nos Estados Unidos. 2 crianças, né, numa plantação de algodão, colhendo algodão. As imagens incluem tarefas perigosas em que crianças trabalham sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Olha esse menino como está descalço. Observe esse trabalho aí para ser feito por um adulto, não 2 crianças. A idade era o menos para os donos das fábricas. Os donos das fábricas não se importavam com a idade das crianças. Antigamente era assim. Minas e plantações, crianças a partir dos 4 anos de idade já enfrentavam trabalho pesado. Olha essa fotografia. Crianças que trabalhavam em minas de carvão inalavam poeira prejudicial diariamente, enquanto as que trabalhavam em fábricas poderiam perder dedos ou sofrer acidentes ainda mais sérios. Segurando a porta dentro de uma mina de carvão. Manuel, de apenas 5 anos, trabalhava catando ostra. Não entendia uma palavra. Ele não sabia nem o que estava acontecendo, mas ele tinha que trabalhar. Infelizmente era assim. Crianças que tiveram sua infância roubada nas fábricas também fumavam aos montes. Como eu já falei, as crianças antigamente elas viviam no meio dos adultos, então elas se vestiam e trabalhavam como adultos. O comportamento delas também era desse jeito. Estão fumando aí, Muito triste. No Brasil, a forma como a infância nos dias de hoje é notada tem como base o referencial curricular nacional para a educação infantil, que coloca as crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem, pensam o mundo de um jeito muito próprio. Hoje em dia as crianças são respeitadas, são tratadas com respeito. Mas foi sempre fácil? Não. Um instrumento de defesa, a infância também, a juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, um conjunto de leis que existe desde 1990, que garante inúmeros direitos humanos de ambos de acordo com o ECA. Criança vai de 0 a 12 anos, enquanto o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. Observe que eu destaquei em negrito Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Tá vendo? Estatuto da Criança e do Adolescente protege os direitos das crianças e do adolescente. Vamos falar bastante disso na próxima aula, que eu vou dar uma aula só falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando foi criado,
por que foi criado, explicando detalhadamente. Hoje em dia é assim que as crianças vivem. A infância delas é assim. Claro que nem todas é igual, né? Mas lembrando, as crianças hoje em dia, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode trabalhar. Então elas fazem o quê? Qual é a obrigação das crianças? Brincar e estudar, fazer sua tarefa, como já estudamos sobre isso. Olha o sorriso dessas crianças, como é diferente do sorriso, né? Nas outras fotografias a gente observou, vocês observaram? As crianças nem sorriam, nem tinham essa felicidade como essas daí têm. Porque hoje elas têm isso? Elas estão o quê? Cobridas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje as crianças têm direito. Ela é amada, ela é cuidada. E o principal que eu acho, o principal direito da criança, que eu admiro bastante, é o direito de estudar. Toda criança tem o direito de estudar, de ir à escola. E a criança tem a obrigação de fazer suas tarefinhas. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Façam essa tarefa. Copiem no caderno essa tarefa. Não esquece de fazer o cabeçalho. Responder. Na próxima aula corrigimos.